Então o ouro aqui, passando rapidamente, ele também faz, ó, o ouro tá bem bacana, nem tinha visto essa movimentação aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fluxo em Ações, eu sou o Jean, criador do canal. Vamos fazer aquele estudo semanal dos ativos para a gente ficar de olho na próxima semana. Então a gente vai falar aqui dos ativos que podem ter uma boa movimentação na segunda semana de abril. Então aqui começando pelo S&P 500, ele já vem aqui num pivô de alta bem interessante. Inclusive ele já fez um pullback aqui. Então, ele faz esse pullback testando esse topo perdido e agora deixando um candle aqui um padrão de continuação. Então, antes de continuar aqui, preciso lembrar vocês que não é recomendação de compra ou venda, são apenas os estudos semanais que eu realizo. Então, SP500 aí está bem interessante para a continuação no movimento de alta. Talvez a gente pode esperar ele vir testar aqui essa região de topo. Não vou passar pelas outras bolsas americanas, então vamos vir aqui um pouco para baixo, minério de ferro. Então, o minério de ferro ele confirma aqui um padrão de pivô de alta. Aqui, se você reparar bem, você meio que consegue ver aqui um ombro, cabeça a ombro. Meio tortinho aqui, mas dá para considerar sim. Então aí é um padrão que tem 60% de chance de acerto, de atingir um alvo. Você pode projetar aqui essa perna ou essa aqui, projeta ela para baixo. Então é 60%, ele não é tão forte quanto o ombro, cabeça a ombro invertido. Mas também aí tem mais da metade de chance de atingir o alvo de 100%. E agora, então, o minério de ferro já vem aqui, movimento aqui de pivô de baixa, inclusive já refletindo na Vale. E depois a gente vai ver ali que a Vale caiu bastante aí e ainda continua num padrão de continuação de baixa. Então, o petróleo dá aquela disparada para cima, então ele vai além daquele alvo do padrão de volta em V. Se você não assistiu, dê uma olhada, eu fiz um shorts ali falando dessa movimentação aqui que ele acabou realizando. Esse aqui também é um padrão que de repente você pode estar utilizando aí nas suas operações de day trade, em ações, em dólar, índice, para quem opera Forex, dá para utilizar em tudo. Então, dá uma olhada aí que é bem bacana você saber dessas situações aí para estar operando alguns padrões gráficos. Então, o ouro aqui, passando rapidamente, ele também faz, ó, o ouro tá bem bacana, nem tinha visto essa movimentação aqui. Então, aqui ele já saindo aqui de um padrãozinho de flâmula. E agora aqui eu posso considerar que ele está fazendo um pullback aqui para uma movimentação de continuação de alta. Então o ouro aí está bem interessante. Lembrando aqui que aqui para trás eu tenho uma máxima aqui que meio que coincide com essa região aqui de alvo que eu tenho dessa perna aqui que eu projetei para cima. De repente podemos esperar o ouro chegando ali nessa região e ali a gente vê se ele faz algum padrão de continuação ou de repente algum padrão de reversão. Então aqui, por último, as criptomoedas, o Bitcoin, também tem um shorts que eu comentei aqui da movimentação, da possibilidade de um power breakout. Então ainda sigo esperando, agora que a média móvel ela se aproxima aqui dos preços, né? Média móvel de 20. Então vou ficar esperando ver se ele consegue acabar vindo aqui para cima. Então o movimento que eu espero do Bitcoin é justamente esse movimento que aconteceu aqui na Ethereum, que é justamente aqui o movimento de impulso. Aí ele fica aqui um período lateral, a média móvel se aproxima dos preços e aí ele tem essa disparada aqui para cima. Então essa movimentação que eu espero para o Bitcoin. E aqui agora, já que eu estou no gráfico da Ethereum, então falando aqui da movimentação além do Power Breakout, ele também fez aqui um movimento de pivô de saída. E agora eu posso considerar que ele está fazendo um pullback aqui para continuação na movimentação. Pessoal, eu sei que eu estou falando aqui um pouco acelerado, de repente se estiver muito rápido, eu sugiro que vocês diminuam a velocidade ali do normal ali para 0,75 ou 0,50. Eu estou falando aqui meio rápido que tem bastante coisa e eu ainda pretendo gravar mais um vídeo ainda hoje. Então se de repente estiver muito acelerado, você pode estar reduzindo aí a velocidade. Então agora vamos falar das ações que a gente viu na semana passada lá na Bolsa Americana. Aliás, aqui na Bolsa Brasileira. Começando pelo Ibovespa. Então aqui para o Ibovespa eu tenho duas possíveis leituras. Deixa eu tirar o zoom aqui. As possíveis leituras que eu tenho aqui para o Ibovespa, eu posso considerar essa situação aqui um canal de baixa. E aí de repente ele está vindo aqui armando um pivô de alta para ir testar o topo do canal. Ou eu também posso considerar que esse daqui é um movimento de pullback
Então eu tinha essa região aqui de fundo, e aí eu posso considerar que ele está fazendo um pullback para ir vindo um pivô de baixa aqui para um movimento um pouco mais longo de baixa. Então eu tenho essas duas leituras possíveis, ainda que nesse momento segue numa situação de indefinição, então eu não consigo, não vou dizer prever, porque a gente não consegue prever nada no mercado, a gente faz a leitura e aí executa as entradas, os pontos de saída conforme vai ocorrendo ali as movimentações gráficas. Mas nesse momento ele acaba não tendo nenhuma situação aqui possível para eu poder imaginar para que lado ele pode acabar indo. De repente até a própria leitura ela não dá certo, mas esse momento ele realmente tá bem difícil aqui para a gente dizer para que lado vai o índice Bovespa. E aqui o dólar ele segue, o dólar tá bem difícil aqui de ver ele vindo para cima. Inclusive ele quase chega aqui nessa região de fundo e você vê que ele não tem força para subir. Inclusive percebe-se que os volumes tá bem baixo aqui no dólar, você não vê grandes negociações ali nos gráficos intradiários. Eu acompanho bastante fluxo, às vezes eu olho ali o fluxo do dólar, percebo que ele está acontecendo bem poucas negociações. Então por enquanto ainda segue aqui uma movimentação de baixa, mas também ainda é difícil também dizer para que lado aí o dólar pode acabar indo. Então a Vale, eu havia comentado, ela veio aqui num padrão de baixa e agora ela tocou aqui na média móvel de 200. Repare que eu tenho esse alvo aqui próximo, então ele pode muito bem atingir esse alvo, inclusive até passar direto, já que o minério de ferro arma ali um padrão de baixa. Então de repente a gente pode até ver a Vale vindo aqui buscar terceiro alvo dessa projeção aqui que eu fiz já há algum tempo atrás, e de repente indo até mais para baixo. Vamos continuar de olho aí na Vale, que o padrão que ela está deixando aqui é um padrão de continuação de baixa. A Petrobras acabou vindo para cima aqui, então com aquela puxada que deu o petróleo, mas ainda ela não está aqui num padrão muito interessante para buscar por compras. Então, de repente a Petrobras pode acabar segurando o índice Bovespa, caso ela consiga vir aqui num padrão e acabar vindo para cima. A Hydrux continua lateral, nada para se falar. A Unipar ainda segue num padrão de baixa, também um padrão de lateralização, porém aqui já me indicando uma possibilidade de continuação nesse movimento. As ações da Suzano, elas chegam naquela região de fundo do canal, mas ainda sem nenhum sinal de recuperação. E aí então ela deixou esse pivô aqui de baixo, ela já chega no primeiro alvo do pivô, caso ela comece a trabalhar abaixo aqui desse canal de baixa, de repente ela pode vir buscar até segundo e terceiro alvo aqui desse pivô de baixa projetado. SLC é um padrão de Power Breakout. O OBV também está bem descendente, você pode olhar aqui esse indicador. E aqui também o padrão de Power Breakout, então o alvo clássico é aqui em 41 e 81. Marfrig, que eu já venho comentando aí vários dias. Agora sim, ela começa aqui querer dar um sinal aqui de pivô de baixa. Agora, se ela começa a trabalhar abaixo aqui desses fundos, principalmente esse aqui, eu posso considerar então aquela possibilidade dela ir buscar lá o fundo do canal. As ações da Cyrela ainda segue, de repente se ela faz aqui um pivô dentro do pivô também fica interessante. E aí para então tentar trabalhar com essa possibilidade aqui de movimento. As ações da BIF, depois daquele padrão de lateralização, ela já chega aqui num primeiro alvo. E agora vamos ficar de olho se ela faz um pullback aqui para testar topo, para aí vir buscar esse segundo alvo, ou se ela só vai fazer um pullback curtinho aqui para a partir daqui ela já ir buscar o próximo alvo. Ou também ainda pode acabar revertendo, né? A Azul também foi naquele padrão de continuação, mas aqui ela tá bem com uma cara aqui de estar formando uma bandeira e aí acabar vindo aqui para cima. Próxima semana eu vou fazer um vídeo sobre correlação de mercado. Eu vou estar falando ali da situação da Azul, como o petróleo veio para cima e aí então as ações aí de empresas aéreas elas acabam recuando. Então tem toda essa situação aí que para quem busca estar operando no mercado é interessante aí estar sabendo. As ações da Açaí também atingem aqui um primeiro alvo desse pivô aqui projetado. É uma situação bem parecida com aquela da BIF, então a gente vai ficar de olho se ela faz pullback aqui no 14,52 para ir buscar próximo alvo ou se vai direto. As ações da Arezzo, vou
colocar no gráfico diário. Então ela também vem naquele padrãozinho aqui, zigue-zague descendente, né? E aqui então eu posso considerar que ela praticamente perdeu aqui essa região de fundo e agora fazendo pullback. Mas ainda tem que ficar de olho, né? Ver se ela vai conseguir vir aqui para baixo. Alpargatas também, padrão bem claro aqui de continuação de queda. Por enquanto nenhum sinal de recuperação. Aqui sempre que ela fizer movimentos de lateralização e não conseguir vir acima aqui da média móvel de 20, é interessante aí estar procurando por situações de venda. E as ações do Banco ABC também aqui no padrão de lateralização. Desde a semana passada que eu havia comentado ainda não evoluiu. Mas aqui ela já me deixa aqui a possibilidade aqui de um trick entry. Então, de repente perdendo essa região aqui, eu já posso considerar que ela já está pegando força aqui para vir buscar esse primeiro alvo. Então, semana passada foram esses ativos. Agora vamos passar para os ativos aqui para a gente ficar de olho na próxima semana. As ações do Pão de Açúcar, ele não está bem claro, mas eu vou continuar acompanhando aqui, de repente, a possibilidade de um pivô de alta, mas confesso que ele não está, assim, chamando muita atenção. As ações da Natura, eu esperava que essa situação aqui de pivô de alta, ele não vem agora, já 3 pregões aqui caindo bem forte, inclusive já perdendo essa região aqui de fundo. Nessa situação aqui, qualquer pullback que ele faça e não consiga vir acima aqui dos 11,90, eu posso considerar uma possibilidade aqui de buscar por vendas em Natura, para tentar ir buscar esses alvos ali. Então, um alvo bem interessante. BB Seguridade, eu também comentava da situação aqui dela tá num padrão de baixa, porém aqui eu posso considerar, e aí muitos vão discordar de mim, mas eu posso considerar aqui que ela fez um padrão aqui de fundo duplo. E aí por que muitos podem não concordar com essa minha leitura? Porque vão falar que fundo duplo é somente em regiões de fundo. Só que aqui, por mais que você não esteja vendo, isso daqui ela foi uma região de fundo. Aqui no gráfico diário você consegue enxergar essa formação. Mas se você vai para um gráfico de 5 minutos, ou um gráfico de 15, 30 ou até 60, essa situação aqui ela vai ficar bem clara. Então você vai ver toda essa movimentação aqui de queda. E agora aqui um movimento de recuperação. E agora sim aqui confirmando um padrão de fundo duplo. Um padrão de fundo duplo também é bem interessante de estar se trabalhando. Pode acabar projetando essa perna aqui para cima. Geralmente 100% dessa perna projetada para cima. Então de repente BB Seguridade pode acabar indo para cima. A única coisa que pode acabar segurando aqui BB Seguridade é que você vai ter aqui uma linha de tendência de baixa. De repente se você tentar somar aqui várias regiões de topo, ele está chegando próximo dessa região. Então pode ser que aqui ele fique enroscado para aí conseguir sair no movimento de alta. Continuar acompanhando. As ações da Cogna, então fez aquele pullback lá na região de fundo perdido. E agora também, aqui uma possibilidade num padrão de trick entry. Então, de repente perdendo aqui esse fundo, possibilidade aí de entrada na venda em Cogna e continuação no seu movimento de baixa. As ações da Agro 3 também veio num pivô de baixa. E agora aqui ele, depois de confirmar então esse pivô, né? Aqui ele fazendo pullback numa região de fundo perdida. E aí é um padrãozinho também de continuação de baixa. As ações da Braskem, vou continuar olhando, ver se ela consegue armar aqui um pivô de alta. De repente depois de todo esse movimento de queda aqui nas ações da Braskem, de repente consiga pegar aí um movimento de alta. Lembrando aqui que eu tinha essa situação aqui de topo duplo, que muito tempo atrás eu acabei projetando esse alvo, e aí agora aqui ela atinge o alvo aqui de 100%. As ações da Cosan também vou considerar aqui de repente a possibilidade dela armar esse pivô de alta. Além dela armar esse pivô de alta, eu também tenho aqui a formação de um ombro cabeça a ombro invertido. Então repare aqui que eu posso considerar que ela está fazendo um pullback aqui nessa região aqui de ombro. E aí então se de repente ela começa a vir aqui para cima, posso considerar, assim, como que eu opero esse tipo de padrão, pelo menos nessa situação aqui. Já que ele deixou esse candle aqui, ela deixa um inside bar, um candlezinho estreito dentro do candle anterior. Eu posso considerar uma entrada aqui, e aí eu posso estopar perdendo essa região ou essa região. Beleza, entrei na operação. Ela andou a meu favor.
Cara, isso aqui é um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido. Você vai ter esse alvo aqui projetado para cima, 100%. Então seria a situação dela aí, de repente, retornar lá para os 18, 19 reais. Beleza, entrei. A ação andou a meu favor. Fez aquele movimento que eu esperava aqui. Eu tenho 75% de chance dela ir lá para aquela região dos 18, 19 reais. Cara, se eu acertei essa entrada aqui, qualquer situação aqui em que ela suba e de repente faça um pullback aqui, eu vou procurar por mais compras para tentar levar lá naquela região. Você entende que é um padrão muito forte, esse padrão de ombro, cabeça, ombro invertido? É um dos padrões que eu mais gosto de estar trabalhando. De repente, se eu conseguir uma entrada boa aqui em Cosan na próxima semana e ele anda a meu favor, eu vou ter um risco-retorno muito absurdo, porque aqui, ó, eu vou estar entrando aqui na região dos 14,70 aproximadamente, para estopar aqui numa região de uns 14,30. Então, olha o quanto o risco-retorno é excelente. Você vai ter um risco aqui de 30, 40, 50 centavos no máximo. De repente aqui um alvo de... Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Para aqui, de repente, um alvo de R$4 aproximadamente. E ainda com a possibilidade de ela fazendo aqui um pullback e aumentar a mão. Então, isso aqui é bem interessante de estar se trabalhando. Então, as ações da Equatorial também veio num padrão aqui de pivô de alta. Aliás, querendo, né, armar aqui um padrão de pivô de alta. O único detalhe aqui que eu falo da Equatorial é que ela costuma ser uma ação um pouco mais lenta. Repare que aqui atrás, ó, nessa situação, você teve praticamente o mesmo movimento acontecendo. E aqui ele falhou, então, de repente aqui, não sei. Aí vai avaliar se vale a pena correr o risco nessa entrada. As ações da Frasli posso considerar sim um movimento aqui de continuação de baixa. Essa lateralização, então, se ela começa a perder aqui região de fundo, região dos 8,68, de repente podemos ver aí as ações da Frasli um pouco mais para baixo. As ações da Gafisa finalmente chega naquele alvo, depois de ter feito aquela perna lá de... que deu 500% aqui de alta, um pouco mais. E aí ela vem nesse padrão aqui, faz o movimento de Power Breakout, né? Ela fica um período mais lateral, faz outro movimento de impulso, fica mais um período lateral, outro impulso, mais um período lateral. E aí agora chega nessa região de fundo. Então perceba que aqui ela ainda não tem força para de repente acabar recuperando. Então tudo indica que ela pode acabar perdendo essa região de suporte e aí acabar indo lá para baixo. Ou ir lá para R$1, por exemplo. M-Dias também é um padrão de Power Breakout, está se formando, né? Então como ela teve essa perna aqui, e aí ela não tem força para recuperar e fica um período lateral, eu posso considerar que ela vai fazer aqui um movimento de continuação dessa perna de baixa. Ações da 3R Petróleo. Posso considerar que é uma formação gráfica bem parecida com aquela da M-Dias. Seria um padrão para continuação de baixa. E aí você vê que tem uma divergência aqui, 3R Petróleo. E o petróleo, ela é uma empresa do setor petrolífero, mas o petróleo disparou nos últimos dias e ela não deu sinal de recuperação. Na verdade ela até deu, né? Pouco antes aqui, eu esperava de repente uma formação aqui de volta em V, ela não consegue e aí acaba ficando nesse padrão aqui lateral, que pode acabar armando aí um padrão de queda, um Power Breakout aí para baixo. O único detalhe então é que eu tenho essa região aqui que ela é um suporte bem forte. Então aqui nessa região costuma entrar bastante defesa no papel. E aí por último, então, uma concorrente da 3R Petróleo, a Prio, ela veio aqui num pivô de alta. O OBV dela está bem ascendente, repare que o OBV dispara para cima. De repente, se tiver uma situação gráfica favorável, daria para tentar uma possível venda em 3R Petróleo e uma compra em Prio. E aí você faria uma operação de long and short dentro do setor. Então uma dando um padrão de baixa, a outra aqui dando um padrão de alta. De repente daria para arriscar essa operação de long and short. Bem, então o vídeo de hoje foi isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, deixe nos comentários. Também não deixe de se inscrever no canal, deixar o like. Valeu, um abraço. Até a próxima.